Primeiro, muito prazer, deputado. Aqui, Matheus Aguiar. Muito obrigado por falar com o Grupo Catarinense de Rádios. Eu inicio, deputado, perguntando uma curiosidade. Aqui no sul de Santa Catarina tem uma cidade chamada Orleans. O senhor já ouviu falar? O senhor já conhece? Muito obrigado por falar conosco. Obrigado, muito obrigado por estar me recebendo. Olha, já ouvi falar dessa cidade, já recebi até contatos e convites para ir para Orleans. Gostaria de ir com muito orgulho até, mas não conheço pessoalmente ainda, não cheguei a pisar aí na terra de Orleans. Sim. Vamos começar falando sobre pandemia, que eu acho que é um cenário bastante preocupante. Santa Catarina teve uma piora no quadro dos últimos meses. Eu imagino que vocês estejam com muito trabalho na Câmara, né? O Congresso como um todo vem trabalhando muito para tentar encontrar saídas para melhorar esse cenário, e a gente vê muita discussão entre presidente, governadores, aquela história toda que o senhor já ouviu bastante. A gente entrevistou aqui o senador Fernando Collor há 2 semanas, ele disse que o trabalho do Congresso melhorou e aumentou nos últimos meses. Isso porque com as sessões remotas, tudo facilita muito. O senhor acha que esse caminho do presidente Collor é o correto, deputado? Com a facilidade das mídias, isso ajuda vocês em Brasília? Olha, acredite se quiser, o ano passado eu tinha um projeto que fazia exatamente isso, que dava avanços sobre temas que são conjuntos, temas que são, eu diria que não ideológicos, que afetam a todos, e dariam avanços nas comissões e também em trâmite em Câmara, se fosse feito por vias com tecnologia, por vias de mídia social ou mídias como essa que a gente está usando. E naquele momento, parte da assessoria lá da Câmara dava risada do projeto, dizendo que era antidemocrático, que aquilo... Mas a verdade é essa, agora estamos vivendo essa realidade extremamente plausível, que adotemos aí um método diferenciado no futuro, eu espero que sim, porque de fato, aí o ex-presidente Collor tem razão. Há um volume maior de votações que pode ser encarada de uma maneira, através dessas mídias, via internet, com acesso remoto, e isso agiliza bastante os processos, e acho que até melhora os discursos em Câmara. Eu sou muito crítico de praticamente tudo que é relacionado ao nosso Estado, né, das instituições, como elas funcionam, etc. E recentemente eu fiz um artigo, está até colocado lá, não cheguei a promover ainda esse artigo, mas está colocado lá no meu website, falando das reformas que a Câmara precisa adotar, né, que basicamente é uma instituição muito ineficiente, né, muito cara e muito ineficiente. Produzimos muita coisa que vai para o estoque. Se fosse uma fábrica, nós já teríamos falido rapidinho, porque boa parte, a maior parte daquilo que fabricamos, que são legislações, não são apreciadas, né, ficam em estoque. E, claro, o ambiente em Câmara, ele também é inóspito. Veja que é um arranjo meio desconjuntado. Tanto, eu imagino que o Senado seja mais civilizado, mas a Câmara é um lugar extremamente barulhento, as pessoas não estão sentadas, não tem microfone para todo mundo, não tem assento para todo mundo, para todos os deputados, e fica uma muvuca central dialogando, quando há pessoas na tribuna defendendo um ponto, os pontos também não têm a ver com o que está sendo votado, muitas vezes. Então, é um lugar assim que, do ponto de vista de debate político, é uma falência. Então, esse meio remoto, na minha opinião, está até gentrificando, vamos dizer assim, já está tornando ali o aspecto da Câmara muito mais habitável, muito mais saudável, e você não perde 2 dias da semana indo para Brasília, né, e voltando de Brasília. Sim. Além dos custos que são relacionados a isso, né, quanto que nós estamos poupando em viagens para a Câmara. E digo aqui, desculpa me estender aqui no ponto, mas muitas vezes eu já reclamei com os meus colegas, em que há semanas que vamos para votações e discussões em comissão, e o que nós fizemos? Algumas comissões não abriram, e nós fizemos talvez uma retirada de pauta nominal de algum tema em Câmara. Então, o que efetivamente fizemos na semana?
gastamos muito dinheiro do contribuinte nesse processo todo. Então, de fato, essa questão de melhoria, de eficiência legislativa, ela é fundamental. E o ex-presidente aí tem razão em concluir que, de fato, o ambiente de tramitação melhorou com essa nova tecnologia. É um pouco desse ponto de vista, deputado, as últimas pesquisas, eu imagino, porque a gente viu a aprovação do presidente subir um pouco nas últimas semanas e a do Congresso e do Supremo Tribunal Federal caírem. O senhor acha que esse ponto de vista tem alguma relação com isso? Quer dizer, a desaprovação do Congresso como um geral, claro, não dá para deixar de generalizar, é um pouco por isso, e aí o presidente Bolsonaro ele acaba tendo apoio popular pelas várias críticas que faz a atitude de alguns parlamentares? Olha, eu acho que ele está, o presidente em exercício, agora mudando aqui de presidente, está falando do Collor, agora vamos falar do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele está ganhando popularidade em função de estar atacando uma série de regiões e áreas que estão deficitárias há muito tempo, que é a questão do Norte e Nordeste, estavam aí sendo dominadas por grupos de interesse e não entregavam uma série de serviços. Aqui tivemos aí a questão da junção do Rio-São Francisco e a disponibilidade de água, uma série de atitudes com relação ao BPC e também a liberação de créditos e também de recursos para aquela região. Então, isso, de certa maneira, tem aumentado uma área que tem contribuído para a impopularidade do presidente todo esse período, até antes da eleição, né, até no processo eleitoral e durante o primeiro ano de mandato. Então, acho que tem um ganho expansivo aí nessa questão. E acho também que, do ponto de vista de gestão, né, ao menos de ruído político, ele tem sido muito menor agora, depois com essa coalizão formada junto com o Poder Legislativo, com a nova coalizão sendo formada junto ao Poder Legislativo, ou diversos partidos ali, que eram partidos de centrão, e ele começando a dialogar com esses partidos, então o ruído político diminuiu. Então isso naturalmente eleva o grau de confiança, o grau de estabilidade, que não foi o caso no primeiro ano. O primeiro ano de mandato foi um ano de tentativa de ruptura com o sistema, né, com esse sistema que eu sou muito crítico do sistema. Então a gente tem que colocar aqui que nós tendemos, o modelo presidencialista, ele, do jeito que ele é composto, as coalizões são formadas depois das eleições. Então, e não são coalizões permanentes, elas são coalizões que mudam conforme o tempo, né, e os desgastes políticos no processo político. Então, num modelo mais, eu diria, saudável, as coalizões deveriam ser permanentes e feitas antes das eleições. E se houvesse mudança dessas coalizões, convocaria-se novas eleições. Acho que, ao menos, novas eleições legislativas, né, especificamente para a gente recompor um quadro de governabilidade, de opinião pública, do ponto de vista legislativo. Ô, deputado. Então, essa dinâmica que eu acho que o presidente voltou a ter que fazer essa coalizão após as eleições em função do sistema. Então, o sistema ainda se mostrou preponderante aqui nessa dinâmica. O senhor fez uma grande análise como bom cientista político agora, deputado, mas como político, como partidário, inclusive, apoiador do presidente da República, querendo ou não, algumas atitudes que ele toma diferentes daquilo que ele prometia. O senhor vai concordar com isso. O senhor apoia meio termo ou não consegue compactuar com o que o presidente vem fazendo nas últimas semanas? Olha, o que ele está fazendo é sobrevivência política. Então, acho que a pergunta certa vamos fazer o presidente sobreviver politicamente, fazer de tudo para que ele sobreviva politicamente, ou vamos fazer um impeachment? Era basicamente era isso que estava na mesa. E eu não acho que há nada cabível de impeachment do presidente, muito pelo contrário. Agora, que você não fazendo o jogo, o direcionamento era para que a Câmara
fizesse aí alguma moção de impeachment, se o Maia aceitasse alguma dos 30 pedidos de impeachment que tem lá. Então, em função disso, eu acho que a instabilidade que se gera em função disso é péssima. Mais uma troca de executivo, e vamos lembrar, isso, todo mundo coloca moralismo nessa questão, e eu acho que até certo ponto ela é válida, porque eu, particularmente, fui muito crítico da agenda de o que estava sendo votado. Por exemplo, eu achava que a agenda de segurança pública, a agenda de justiça, né, do que o juiz Sérgio Moro tinha colocado lá em votação, isso deveria ser a primeira coisa a ser votada como tranca-pauta, né, como, ou seja, não se vota mais nada, e isso tem que ser o primordial, porque aí sim você gera essa ruptura de sistema. Bom, não foi o caso. Eles priorizaram a reforma da Previdência e outras pequenas medidas, então, efetivamente, essas medidas contra a corrupção no processo legislativo foi completamente afogado. Não é culpa do presidente isso, mas sim do legislativo que criou a agenda legislativa e botou as reformas de justiça, né, as reformas que tinham a ver com as propostas aí contra a corrupção, colocou em última consideração. Então, em função disso, todas as outras negociações foram tingidas por grupos que são os grupos problema de antigamente, né, que já existiam nos governos anteriores, que já criavam esse tipo de pressão, na minha opinião, espúria, o toma lá da cá, o querer colocar cargo e ter acesso ao orçamento. Esses grupos ainda continuaram ativos e tingiram a reforma da Previdência, tingiram as agendas e as medidas provisórias que o presidente colocava a voto, 95% delas não foi a voto, muitas caducaram. Então, essa realidade de ruptura, ela simplesmente sumiu. E agora temos o quê? Uma realidade de sistema, o sistema como ele sempre existiu. E o presidente está jogando esse jogo. Onde que está, eu diria que pode se oferir alguma culpa a ele nesse processo todo? Ele quis fazer a ruptura de sistema, ele pagou um preço até alto, porque o primeiro ano foi um ano de desgaste entre executivo e legislativo muito grande. Eu estava dentro do legislativo observando os grupos se compondo totalmente contrários, e grupos que deveriam até ser amigos do conteúdo das propostas. Talvez ele não teria, desculpa, talvez ele não teria vencido semana passada aquela votação do funcionalismo público, né? Pois é, então tem essa outra dinâmica, né, com relação aos grupos de apoio agora. Muitas das medidas provisórias e da agenda do governo está passando, só que com limites, né? Com limites. Então, o centrão e a esquerda, quando não gostam, eles não vão votar alguma coisa que o governo quer. Então, o governo, na verdade, assim, numa análise, ele de jure, ele é governo, ou seja, por legitimidade jurídica o governo governa, mas por contexto político, de facto, ele não governa, ele é deixado governar quando o Congresso vota alguma coisa que o Congresso acha que é válido votar, ou quando o próprio STF não interfere e bloqueia decisões do Executivo. Então, o Executivo, hoje, está realmente limitado, extremamente limitado, e é muito limitado até na sua capacidade de exercer a sua agenda. É por isso que existem críticos porque está compondo com o Centrão, está caindo e não está enfrentando o STF, etc, etc. São críticas que, do ponto de vista sobrevivência política, tem que se relevar. Agora, do ponto de vista moralista, etc., sim, são até justificáveis, porque de fato ele vai ter que fazer isso para sobreviver politicamente. Agora, queremos o oposto, que é aquela grande instabilidade política, uma mudança queremos que o governo caia, muito pouco, eu quero que o governo dê certo. Eu particularmente, acho que temos que ter aí uma ideia de transição. E eu acho que o presidente é uma transição. Espero que seja uma transição, porque eu também vejo que o Congresso está vencendo em muitas agendas aí. Temos aí constitucionalização de Fundeb, acho isso um grande erro. Está vindo agora a constitucionalização do SUS,
Outro grande erro são duas instituições totalmente falaciosas em termos de provimento de corrupção, é onde a corrupção nada de braçada, só no Fundeb e na questão do SUS. Então você vai agora constitucionalizar isso, você vai blindar de qualquer alteração, de qualquer modificação, melhoria. Então isso aqui é o grande problema desse Congresso, do jeito que ele se apresenta, está fazendo essas moções, porque já está vendo que há um risco do Poder Executivo fazer modificações nesses esquemas, né, nessas instituições. Então, veja como, assim, podemos dizer que há mais governabilidade, só que é limitado, né, é limitado aquilo que o Congresso permite. Né, e, ao mesmo tempo, a agenda do Congresso, na minha opinião, está prevalecendo aí nesse balanço. Eu fico refletindo aqui enquanto o senhor analisa, deputado, e aí lembrando também, comparando com alguns pontos do livro do senhor que eu li, me parece que esse sistema não tem jeito de fazer o Brasil chegar onde ele quer chegar. E o senhor já está, obviamente, concordando. Não tem como, não é, deputado? Então, tem que ter uma mudança, uma ruptura, que vai, evidentemente, gerar um transtorno, eu diria, bastante grande. Como é que a gente faz isso, então, para que o país não seja tão prejudicado e a gente consiga chegar onde a gente merece chegar? Pois é, o modelo de sistema, ele vai gerar essa instabilidade. Todo presidente que for eleito, aliás, que foi eleito desde o primeiro, que foi Collor, que foi o primeiro democraticamente eleito, viu-se que foi impeachado. Então, exatamente porque o sistema é propício a fazer impeachments. Nunca vai haver uma maioria no legislativa que vai dar governabilidade. Sempre vai ser fragmentação política no legislativo e eles é que comandam o impeachment, o processo de iniciar o impeachment. Então, se é sempre fragmentado, não importa o presidente, não importa que é o Jair Bolsonaro ou que seja alguém ainda mais popular que o Jair Bolsonaro, nunca vai conseguir ter maioria no legislativo para ter essa tranquilidade de não ter que fazer essas trocas de tomar lá da cá entre poder executivo e poder legislativo. Então, essa dinâmica a gente nunca vai vencer no atual sistema. E o presidente não ofertou uma saída e teve que voltar atrás e aceitar o sistema como ele se apresenta. Essa que é a realidade aqui. Então, como é que a gente faz então uma ruptura para aquilo que seria o melhor, né, para aquilo que seria o ideal? Claro que essa ruptura, na minha opinião, a melhor de todas, e talvez estou sendo um pouco utópico aqui, mas eu acho que seria o caminho correto, é a ruptura de consciência. É que as pessoas adquiram consciência de que o modelo está errado, o sistema está errado, vai estar sempre gerando esse tipo de erro, não queremos mais isso, vamos fazer uma alteração constitucional e sair do regime presidencialista. Isso é fundamental que a gente logre esse sucesso para a estabilidade do Brasil. Do jeito que está, você vai ter mais do que a gente viu aí. Ou vai ter mais tomar lá da cá, né, como existia nos governos anteriores, ou vai ter um legislativo e um executivo em tensão, né, que é o que a gente tem hoje, uma tensão debelada. Né? Eu não posso dizer que o executivo está fazendo tomar lá da cá como os outros governos faziam, muito pelo contrário. Ele está fazendo algumas trocas pontuais, cedendo em alguns pontos, mas de maneira alguma, na minha opinião, isso caracteriza o governo dele. Muito pelo contrário, todos os ministérios ainda são ocupados por pessoas técnicas, com capacidades específicas ali nas suas atribuições ministeriais, e não por nomeações políticas. Se está havendo alguma nomeação política, eu diria que é em áreas que não são tão diretamente relacionadas ao presidente. Então, isso que eu acho que é importante pontuar. No entanto, ainda prevalece, como eu pontuei, né, como eu disse, o Congresso ainda está dominando a agenda. E quem é esse Congresso? É isso que precisamos ficar com muito receio, porque o Congresso está sendo liderado pelos grupos que sempre tiveram aí nos últimos 20, 30 anos. E isso é que é o problema. Então, o grupo que vem para reformar, os deputados reformistas, são uma minoria. E os eleitores elegeram a maioria como deputados do sistema.
né, deputados da máquina. Essa que é a realidade. Então, próximo pleito eleitoral, elejam mais deputados reformistas que queiram, com consciência, fazer mudanças que visem a estabilidade política do Brasil. E isso envolve a mudança de sair do presidencialismo. Não podemos mais suportar qualquer tentativa. É a mesma coisa que tentar fazer o socialismo funcionar. Agora vai, essa vez vai, agora com esse, agora vai. Não vai. O socialismo dá sempre errado. Presidencialismo também. Tá. Ô, deputado, e aí o senhor continua afim de jogo, digamos, porque muita gente vai ver como é por dentro, desiste, desanima, né? É claro, a gente está na metade ainda da legislatura, é muito cedo ainda para falar de eleição, mas o senhor, depois desse ano e 8 meses aí quase, continua empolgado, motivado a tentar mudar algo, ou o senhor acha que vai ser uma legislatura só? Olha, eu espero, bom, para o bem do Brasil, que seja uma legislatura só. Porque eu tenho propostas, todas as minhas propostas não são propostas fáceis. Eu não tenho nenhuma proposta de ganho imediato. Falei, olha, passei um projeto de lei, olha, que bacana, mostrei serviço aí. Não, nenhuma das minhas propostas são fáceis, são propostas duras, são propostas que mexem com problemas antigos, mexem, não é uma ruptura também estabilizadora, muito pelo contrário, mas são propostas que você precisa de uma ampla maioria, de uma conscientização, mas antes de haver essa conscientização, as propostas precisam ser feitas. E essa que é a minha missão, é criar, dentro do contexto de Câmara, porque o que tem ali na Câmara? Você tem bons assessores, você tem assessor constitucional, que é assessor da Câmara, não somente do meu gabinete, mas também da Câmara, que são ótimos. Aliás, no contexto da iniciativa privada, você talvez não encontre tantos bons assessores ou juristas constitucionais quanto você encontra na Câmara. Então, o que acontece? Como eu estou aqui com uma missão, ao menos eu vejo com uma... eu vejo que o problema, o gargalo aqui desse sistema é legislativo, é as leis que nos comandam, é as nossas organizações, como elas são criadas pela lei. Então, nós temos que ter a matéria-prima para fazer a mudança. Não adianta ficar falando, temos que mudar, temos que mudar, temos que mudar. Você tem que já apresentar um projeto, já com a mudança ali, e ela é constitucional, e, ao mesmo tempo, já tem todas as justificativas e jogue isso a debate. Então, imaginem só que a gente não tem ainda as propostas para essas grandes mudanças ainda na mesa. Existem lá várias propostas de mudança política, mas muitas vezes são pontuais, são pequenas, ou às vezes outras são muito abrangentes e não casam com uma visão de Brasil. Se você fizer uma salada, como é a nossa Constituição atual? Nossa Constituição atual é uma salada de interesses, né? Então, não é uma salada de interesses que a gente precisa. A gente precisa de uma hierarquização de prioridades. Colocar o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro, em termos organizacionais. E é isso que a gente tem que fazer do ponto de vista de mudança de sistema e tal. Se a gente lograr sucesso com tudo isso, eu não preciso de um segundo mandato. Acho que é pouco tempo, né? Ô, deputado, onde é que o povo catarinense pode olhar no mapa do mundo e ver aquele determinado país tem um modelo ideal? Qual é a indicação do senhor para quem está em Santa Catarina com muita dúvida e tentando imaginar como o Brasil pode funcionar? Bem, olha, efetivamente o Brasil não pode copiar nenhum outro país. O Brasil tem que fazer aquilo que é único, específico e condizente com aquilo que vem da nossa aspiração. Agora, precisamos colocar algumas balizas, né, e botar a experiência da história no contexto dessa análise. Então, o que é o próprio nosso? O que já deu certo? O parlamentarismo já deu certo no Brasil. Já tivemos isso durante o Brasil Império. Todo o Brasil Império foi parlamentarista. Então, temos que dar esse contexto. Isso já funcionou, deu estabilidade, deu representatividade, havia instituições que monitoravam o jogo político, havia um judiciário independente, liberdade de imprensa, cobranças, tudo isso existia. Claro que num contexto de século XIX, não vamos falar que era melhor do que qualquer... Não era. Mas no contexto do século XIX era extremamente adequado, eu diria até que avançado. Agora,
O que aconteceu no século XX, o presidencialismo foi um grande fracasso. A história do presidencialismo no século XX é de instabilidade, de golpes de Estado, estados de sítio, impeachment, etc, etc. Além de fechamento de Congresso, interferências aí que a gente vê dos poderes entre eles, né? Então, temos aí uma grande gama, ou um grande respaldo histórico denotando a falência do modelo presidencialista. Então o brasileiro, quando ele fizer essa incursão de análise, ele vai pensar o seguinte: muito bem, temos que olhar países que são estáveis, a maioria dos países, eu tenho até no meu livro, tem um capítulo, acho que é o capítulo 12, se eu não me engano, eu mostro que os países ricos são parlamentaristas, os países pobres são presidencialistas. Então isso, uma coisa vai... E por que isso ocorre? Não é porque o parlamentarismo é rico, é muito caro, que só um país rico mantém. Não. É porque com o presidencialismo você tem instabilidade política. Com o presidencialismo você tem poder concentrado em mãos, ou seja, aqui no nosso caso, do presidente, que foi a tradição no século XX, presidentes fortes, ou agora, como está se constituindo, um legislativo mais forte, ou às vezes um judiciário mais interferente. Então, essa dinâmica de poder não está bem equacionada no presidencialismo, enquanto que no parlamentarismo está. É muito mais condizente com aquilo que eu até falei no início, né? As coalizões são feitas antes de se fazer uma eleição. Então, neste contexto, você tem que avaliar o que seria bom para o Brasil, como que seria um modelo parlamentarista brasileiro. Aí é que vem essas adequações que são típicas nossas, né? Porque todo modelo parlamentarista muda um do outro, né? As competências que são dadas ao chefe de Estado e ao chefe de governo, elas mudam por país. Então esse que é o balanço que a gente deveria fazer nós mesmos. Então, o que eu argumento é que o chefe de Estado tem que fazer literalmente ser o poder moderador de limitar abusos dos outros poderes. Isso é o fundamental. Garantir o jogo político, mas nunca agir, sempre reagir. Essa é a função do chefe de Estado. Quem age é o chefe de governo, é o poder executivo que vem do parlamento. E o chefe de Estado não tem interferência nesse parlamento. Então, isso que eu acho que é positivo. Você separa os poderes e dá competência para cada um. Agora, temos que botar esse debate. O brasileiro precisa, ao menos, entender esse contexto e, obviamente, que qualquer proposta de modelo parlamentarista no Brasil tem que ser especificamente nosso. Não podemos pegar aí boas experiências que existem no mundo como justificativas. Agora, em termos de modelo geral que vai ser adequado ao Brasil, isso efetivamente não existe nenhum outro país melhor do que a nossa própria intuição e história como respaldo aí do que seria o melhor. Ô, deputado, o eleitor paulista teve a possibilidade de votar no senhor em 18, o catarinense não. E, naturalmente, o senhor tem admiradores aqui em Santa Catarina. Eu fecho a nossa boa entrevista perguntando se em algum momento o senhor acha que o catarinense poderá votar no senhor, ou seja, o senhor vai optar por um cargo, vai concorrer a algum cargo que tenha essa possibilidade de um voto nacional, deputado. Tem esse sonho, essa ambição? Bem, olha, eu não tenho a mínima visão de carreira política. Eu não vejo por aí. Eu vejo uma missão política. Ela é mais abrangente. Ela pode ser feita tanto dentro do contexto de cargo público ou como ativista dentro da sociedade. Então, eu acho que é por aí. Então, ver qual que vai ser o caminho mais efetivo para eu executar essa missão política, é que eu não queria também dar uma de isentão aqui nessa tua pergunta, tá? Queria ser bem pontual. Mas, efetivamente, eu não consigo vislumbrar ainda. Pode ser que mature no futuro, mas, no momento, acho que eu estou vendo, para ser bem sincero, eu estou aprendendo, né? Eu diria que eu tive tanta experiência aí eu fui sempre ensinado no passado, até meus 30 anos de idade, 20 e tantos anos de idade, fui educado para trabalhar em grandes empresas, né? Para ser executivo, para trabalhar no mercado financeiro,
ou ser do board de alguma empresa, etc. Essa tem sido minha educação. E de lá para cá, eu mudei bem, né? De 20 anos para cá, continuei na iniciativa privada e agora na iniciativa pública eu estou há 1 ano e meio, né? Um pouco mais de quase 2 anos. Então, efetivamente, foram anos de aprendizado. Então, é difícil eu já projetar um futuro com relação a isso, considerando que é uma parte muito pequena aí da minha história e é da qual eu estou aprendendo ainda, apesar de que eu acho que eu tenho uma bagagem interessante para o contexto público e trazer para o poder público uma visão mais, em função das minhas experiências nacionais e internacionais, etc., ao mesmo tempo eu estou aprendendo, eu tenho humildade de reconhecer que eu acho que ainda temos um tempo, aí, um ciclo a ser obedecido com relação a isso, e aí ver como é que é essa dinâmica política, se a gente vai melhorar, se a gente vai ter chance de vencer aí, de fazer mudanças e fazer com que o nosso pleito e a nossa missão seja executada. Se precisar de eu ser um executivo ou numa questão nacional, eu não vou me furtar essa possibilidade se por acaso for o necessário para executar a minha missão. Mas eu estou realmente vendo isso do ponto de vista de missão, sabe? É o que vai me deixar nervoso se a gente não está indo de acordo com a missão, ou o que vai me deixar tranquilo de eu não precisar fazer nada. Então é por aí que eu estou olhando. Deputado, muito obrigado por falar conosco aqui para Santa Catarina, uma honra ouvi-lo. Espero que o senhor tenha gostado dessa entrevista. Um grande abraço. Muito obrigado a todos.